Bem-vindo ao Imagine Geek. Hoje narraremos os acontecimentos de Solo Leveling Ragnarok, capítulo 34. Curta, comente e compartilhe com seus amigos o vídeo. Obrigado. Beirut permaneceu paralisado, seus rostos pálidos enquanto assistiam à próxima fase começar. Amit mudou de forma novamente, encolhendo apenas o suficiente para se acomodar diretamente sobre o abdômen de Surro. Enquanto o jovem monarca forçava-se em uma série de abdominais, embora pequeno em tamanho, o peso de Amit continuava monstruoso. O chão sob Surro se partia. Seu corpo visivelmente cedia sob a pressão. Mas Surro não parou. E quando o último abdominal terminou, ele imediatamente acessou a loja do sistema novamente, engolindo outra poção. Uma luz de cura brilhou. Amit permaneceu sentado em cima de Surro, os braços cruzados, sorrindo com arrogância. Agora, flexões abdominais. Percebendo que a força bruta não seria suficiente, Surro ativou sua habilidade de vínculo, conectando-se com Grey. Uma aura fraca surgiu ao seu redor. Mesmo que seu corpo tremesse violentamente, o reforço lhe deu uma nesga de força. Cada flexão era uma guerra brutal contra o peso, a dor e seu próprio limite de ruptura. Seus dentes se cerraram com tanta força que quase se quebraram. Mas ainda assim, ele perseverou. Então veio a tarefa final, uma corrida de alguns quilômetros. Amit acomodou-se orgulhosamente sobre os ombros de Surro, com braços cruzados. Tente não cair, disse Amit. Surro soltou um último fôlego e então avançou. Cada passo enviava tremores pelo chão da masmorra. Mas ele não parava. Mesmo quando a dor borrava sua visão, Surro não parava, porque parar significava fraqueza. E ele não se permitiria ser fraco. Enquanto avançava, suas pernas queimando de exaustão, Amit o observava em silêncio. Um pensamento lhe atravessou a mente. Este jovem monarca, ele se recusa a se render. Não importa o obstáculo, não importa o quão impossível seja o desafio, ele continua avançando. Se seguir assim, um dia poderá superar Tarnak, talvez até os outros monarcas. Quando Surro finalmente alcançou a linha de chegada de sua corrida extenuante, sua respiração vinha em ofegos irregulares. Gemeu. Minhas costas. Preciso de uma poção. Talvez duas. Ao lado dele, Grey, já sem a força do vínculo, desabou com um baque pesado. Os dois ficaram imóveis no chão da masmorra, seus peitos subindo e descendo como se suas próprias almas tivessem sido drenadas pelo treinamento brutal. Um silêncio pesado pairou, até que um som familiar ecoou pela masmorra. A notificação do sistema piscando em letras brilhantes. Recompensas da missão diária disponíveis. Ao ouvirem o aviso, Ezel, Beirut e Amit se aproximaram. Beirut falou em tom baixo. Jovem monarca, o treinamento de hoje está completo. Ainda jogado pelo chão destruído, Surro mal levantou a cabeça para olhar o texto flutuante diante dele. Sua voz era fraca, mas carregada de satisfação. Isso foi um verdadeiro inferno. Exalou profundamente. Mas graças a isso, minha resistência e força melhoraram. O sistema confirmou seu progresso. Força, de 78 para 79. Resistência, de 40% para 60%. Um sorriso cansado, mas vitorioso, surgiu nos lábios de Surro. Se eu conseguir passar por essas missões com menos dificuldade, ficarei ainda mais forte. A dor vale a pena. Erguendo uma mão trêmula, fez um gesto para Amit. Contarei com você amanhã também. Amit assentiu. Claro, jovem monarca. Quando Surro finalmente voltou para casa, seu corpo parecia feito de chumbo. No momento em que se jogou na cama, o sono o tomou instantaneamente. Beirut, em pé ao lado, observou em silêncio por um instante antes de puxar um cobertor e cobrir o corpo machucado de Surro. Seu semblante suavizou-se quando murmurou. Você foi bem hoje, jovem monarca. Com isso, virou-se e deixou o quarto, seu semblante sério cedendo lugar a uma rara empolgação. Finalmente, era hora de relaxar. Sentou-se no sofá, pegou o controle remoto e sorriu. Por fim, um pouco de paz e silêncio. A televisão se acendeu e ele se recostou, pronto para aproveitar seu merecido descanso. Mas seu bom humor não durou. A tela se encheu com a imagem de um apresentador de notícias. Notícia de última hora.
anunciou o repórter. A Associação de Caçadores acaba de implementar novas regulamentações sobre masmorras de campo, em resposta ao catastrófico rompimento da masmorra do aeroporto. O sorriso de Beirut desapareceu enquanto seu olhar escurecia. A transmissão continuou, mostrando imagens angustiantes de paisagens destruídas e do caos deixado pelo incidente. A voz do repórter narrava: as masmorras de campo são cruciais para a obtenção de recursos raros, incluindo a essência mágica dos monstros abatidos. Por causa de seu valor, o controle sobre essas masmorras geralmente é entregue a guildas privadas, que colhem lucros imensos. No entanto, após essa catástrofe, a Associação de Caçadores declarou sua intenção de impor regulamentos rigorosos. Guildas proeminentes, incluindo a Guilda Ceifador da Morte, que administra múltiplas masmorras de campo de alto nível, enfrentarão fiscalização imediata. A tela mudou para um escritório pouco iluminado. Liman Minsung estava sentado em uma luxuosa cadeira de couro, os dedos batendo com ritmo no braço. A luz da luminária refletia nas linhas de sua testa franzida, enquanto seus olhos analisavam o documento à sua frente. Após ler a última linha, ele largou os papéis com um estalo seco e encarou os oficiais da Associação de Caçadores sentados diante dele. Sua voz, embora calma, trazia uma borda de descrença. O que é isso? Algum tipo de piada? Um dos representantes da associação ajustou os óculos antes de avançar com cautela. Vice-mestre de Guilda Lee. A Guilda Ceifador da Morte assumiu controle sobre um número excessivo de masmorras de campo. Se não forem controladas, essas masmorras podem se tornar altamente instáveis, causando destruição em massa, especialmente no estado atual. A alta administração da Associação de Caçadores emitiu uma ordem urgente: a limpeza imediata da masmorra de campo de classificação B, Campo de Paju. Como sabe, essa masmorra está sob a jurisdição de sua guilda. Ao ouvir o nome Campo de Paju, a expressão de Minsung escureceu, mas ele manteve a compostura. O membro da associação continuou, pressionando mais. Além disso, vice-mestre, nossos registros mostram que o senhor não participou de nenhuma atividade de caçador há mais de 6 meses. Se recusar a participar desta investida, sua licença de caçador será revista. Uma tempestade fervia nos olhos de Minsung enquanto processava as implicações. Isso é coisa do presidente Wu, pensou com amargura. Aquele velho astuto está fazendo sua jogada e está mirando direto no campo de Paju. Ele sabe que é o maior local de produção de Stardust. Isso não é apenas uma ordem oficial, é sabotagem. Antes que pudesse formular uma resposta, uma voz soou pelo silêncio tenso, calma, mas inegavelmente autoritária. Nós cumpriremos a solicitação da Associação de Caçadores. A cabeça de Minsung se virou bruscamente para a fonte da voz, seus olhos se arregalando de choque. Na porta estava ninguém menos que Lin Teo, o caçador de nível S e mestre da Guilda Ceifador da Morte. Os oficiais da associação trocaram olhares de alívio, enquanto Minsung lutava para suprimir a sensação de derrota em seu peito. Obrigado por sua cooperação, mestre de Guilda Lin, disse um dos representantes, curvando-se respeitosamente. Li Minsung cerrou o maxilar com tanta força que parecia que seus dentes iriam quebrar. Então é por isso que ele voltou correndo da missão no exterior. Não pela guilda, nem por algum assunto urgente. Apenas para atrapalhar meus planos. Lin Teo entrou na sala, sua simples presença impondo respeito. Seus olhos afiados cruzaram brevemente com os de Minsung. Quando os oficiais começaram a sair, um deles voltou para dar uma última instrução. A associação enviará caçadores adicionais para ajudar na investida do campo de Paju. Certifiquem-se de reunir sua equipe adequadamente. Quando a porta se fechou atrás deles, um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Minsung suspirou pesadamente, afundando na cadeira e passando a mão pelos cabelos. Depois de alguns segundos, levantou a cabeça. Lin Teo, você perdeu o juízo. Tem ideia de quanto vale uma masmorra de campo? Teo permaneceu inabalável, apoiando-se casualmente na mesa de braços cruzados. Sua voz era fria. Você realmente acredita que o objetivo da Associação de Caçadores é apenas limpar o campo de Paju? Minsung enrijeceu. Um arrepio subiu por sua espinha. Eles provavelmente já descobriram o que você andou fazendo às escondidas.
Tel deu um passo à frente, fitando-o com um olhar implacável. Eu o avisei para não subestimar a associação, mas você me ignorou. E ousou usar os membros da nossa guilda em suas tramas enquanto eu estava fora. A atmosfera mudou. A aura de Teu escureceu, um peso opressivo caindo sobre Minsung. Você ainda me vê apenas como seu motorista, não é? A voz de Teu era baixa, carregada de fúria contida. Apenas limpando as sujeiras que você faz. A paciência de Minsung estourou. Sua própria raiva veio à tona, o medo distorcendo seu rosto enquanto encarava Teu. Mas antes que pudesse responder, o toque estridente de um telefone quebrou a tensão. Teu olhou para a tela, sua expressão mudando levemente. Sem dizer uma palavra, colocou o celular sobre a mesa e se endireitou. Composto, mas autoritário. Um recrutador acabou de me contatar, disse friamente. Um novo caçador de nível S surgiu na Coreia. Irei à Associação de Caçadores verificar isso. Ao se dirigir para a porta, ele fez uma breve pausa, lançando um olhar a Minsung. Você ainda pode ter uma chance de consertar essa bagunça. Não a desperdice. Sem mais palavras, Teu deixou a sala, seus passos ecoando pelo corredor. Minsung permaneceu sentado, os dedos cravando-se no couro do braço da cadeira. Seus olhos vermelhos brilhavam de fúria enquanto murmurava. Outro caçador de nível S. Esses desgraçados alcançam o poder e agem como se fossem intocáveis. Conforme a porta se fechava atrás de Linteu, seus pensamentos afundaram ainda mais no ressentimento. Inclinou-se para trás, tamborilando os dedos no braço da cadeira, um sorriso sinistro curvando seus lábios. Quando é que aquele maldito alienígena vai crescer? Murmurou. E quando aquele fragmento vai reaparecer? Preciso que aquele alienígena mate Linteu por mim. Seu peito se contraiu levemente, sua mão apertando ainda mais o braço da cadeira. Ele precisa morrer. Por meu bem também. Antes que terminasse o pensamento, seu celular vibrou sobre a mesa, interrompendo seus devaneios. Seu olhar se estreitou ao desbloquear a tela. O que quer que tivesse lido mudou completamente sua expressão. Seus lábios se curvaram num sorriso perverso, seguido de uma risada baixa que ecoou pela sala mal iluminada. A risada cresceu, tornando-se um riso maníaco. Aquele alienígena... sussurrou, a voz gotejando intriga. Aquele olhar irritante no rosto dele. O que você está aprontando desta vez? A cena mudou para a sede da Associação de Caçadores, onde uma multidão inquieta se aglomerava do lado de fora. Repórteres disputavam espaço, câmeras piscando sem parar enquanto tentavam capturar imagens da mais nova sensação. Dentro do prédio, o foco de toda a atenção permanecia parado no centro, o recém-revelado caçador de nível S da Coreia. O apóstolo estava imóvel, seu ar gelado exigindo atenção absoluta. Seus olhos, porém, se aguçaram ao pousarem em uma figura específica na multidão. Um homem que reconheceu imediatamente. Com passos lentos e deliberados, o caçador avançou, sua presença sozinha silenciando os arredores. Quando finalmente parou, falou em tom calmo, porém autoritário. Parabéns por alcançar a classificação S, Sr. Park Do-Jane. Ele fez um leve aceno de reconhecimento. Não era qualquer caçador. Era Choi, uma figura de alto escalão, renomado por sua habilidade e influência. Seus olhos afiados estudaram o apóstolo atentamente, sua expressão mudando conforme uma vaga sensação de familiaridade surgia. Coçou o queixo, pensativo. Estranho, já nos encontramos antes? Murmurou em voz alta. Sinto que já o vi em algum lugar. O olhar de Park Do-Jane tornou-se ainda mais frio. Sua resposta foi rápida e sem emoção. Nunca nos encontramos. Ele fez uma breve pausa antes de acrescentar. Embora eu saiba exatamente quem você é. Choi se endireitou levemente, franzindo o senho. Entendo. Minhas desculpas então. Sem perder o ritmo, Choi mudou de assunto. Neste caso, consideraria assinar um contrato com a Guilda dos Caçadores? Park Do-Jane permaneceu impassível, sua expressão ilegível. Obrigado pela oferta, mas eu já escolhi uma guilda. Enquanto falava, levantou lentamente um dedo, apontando para o outro lado da sala. No exato momento, as pesadas portas da Associação dos Caçadores se abriram. A multidão instintivamente virou a cabeça em direção à entrada, murmurando entre si ao reconhecer a figura que acabara de entrar. Linteu, o caçador de classe S e mestre da Guilda Ceifador.
O ceifador entrou com sua postura tão imponente como sempre. Embora inicialmente surpreso pela atenção repentina, seus olhos rapidamente encontraram Park Do-Jane, pois o apóstolo, sem hesitação, estava apontando diretamente para ele. Uma semana depois, a cena mudou para a paisagem congelada da masmorra do tipo Campo Pu. Um grupo de caçadores estava reunido no local da investida, suas respirações formando nuvens no ar gélido. Entre eles estava Beck Miho, uma caçadora de olhos afiados da Guilda do Tigre Branco. Ela apertou as tiras do equipamento, seu olhar atento vasculhando os arredores até se fixar em Liman. Ao se aproximar, Minsung a cumprimentou com um sorriso carismático, sua voz carregada de calor. Ah, Beck Miho da Guilda do Tigre Branco. Agradeço por se juntar a nós. Parece que essa masmorra está lhe dando trabalho extra. Miho devolveu-lhe um sorriso cuidadosamente medido. Sua voz foi educada, neutra. De modo algum. É natural oferecer ajuda quando necessário. Mas, por trás de sua postura composta, seus pensamentos eram afiados e cortantes. Ele é bom. Essa fachada encantadora, tão polida, tão convincente. Mas por dentro, é podre até o âmago. Hoje, tudo o que acontecer dentro dessa masmorra virá à tona. Essa máscara dele, eu mesma vou arrancar. Sua expressão mudou quando uma presença súbita atrás dela a fez parar. Ela virou-se ligeiramente e o viu. Park Do-Jane, o novo caçador de classe S. As sobrancelhas de Miho se juntaram enquanto ela o observava. Sua aura era imponente, mas enigmática, irradiando uma autoridade silenciosa. Uma variável inesperada, refletiu. Se as coisas saírem do controle, ele pode se tornar um problema sério, ou uma vantagem. A perspectiva então se deslocou para um grupo de trabalhadores de escavação posicionados nas proximidades. Eles estavam recebendo instruções para pegar picaretas, de acordo com os objetivos da missão. Entre eles, um homem chamado Suo pegou sua picareta em silêncio, sua expressão ilegível enquanto se preparava para a árdua tarefa que tinha pela frente.